Fala galera, sejam muito bem-vindos àquele que não é o meu canal. Eu sou o Natan Santos Brilhante e vocês estão indo comigo além de Plutão. É isso mesmo? Estão indo calma. Pô, cara, tá roubando a canal dos outros, é isso mesmo? É o que tem pra hoje. Fala aí galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal! Vocês estão comigo agora, conosco, além de Plutão. Hoje eu tô com um convidado muito especial, o Natan. A gente vai gravando um vídeo junto, o Natan quer fazer um canal também, então vamos lá, tá estreando. Depois de muito tempo tentando gravar, né, finalmente esse encontro aconteceu. Né? Bom, o Natan tá aqui comigo, tá? Ele faz doutorado no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, e a gente está aqui fazendo uma pesquisa. Ele passou a semana inteira comigo aqui na Unicamp, está aqui em Campinas, a gente foi para a Unicamp, a gente está aqui no meu apartamento, e aí a gente ficou trabalhando nessa nossa pesquisa, que tem tudo a ver com a tese dele. Natan, fala pra gente um pouquinho o que você faz no Museu Nacional e o que você fez lá. Tá, na verdade, se eu for começar a contar minha história, senta que ela vem história, vai anteceder um pouquinho, inclusive, o Museu Nacional. A gente vai para a época do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e foi onde eu tive a oportunidade de iniciar e trabalhar com paleontologia pela primeira vez. Certo. E na época desse trabalho, eu aprendi a realizar uma série de etapas que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento a respeito, mas que elas são fundamentais para você iniciar qualquer pesquisa científica, que é você fazer um trabalho de coleta e de preparação desse material. E quando eu fui para o Museu Nacional, anos depois, realizar o meu mestrado, a primeira etapa, a dificuldade que me deparei, foi justamente colocar em prática essa preparação do material. Tá, então pera, calma. Então primeiro você aprendeu a fazer a coleta do material e depois você aprendeu a preparar. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, então na verdade sim, quando você entra no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, eles têm uma política na casa que é fazer com que o estagiário, o voluntário, eles têm o máximo de vivência possível dentro das atividades de um laboratório de paleontologia. Certo. Então, essas atividades, como eu falei para vocês, que são fundamentais, vocês vão aprender também a realizar, que é você presenciar, ter uma vivência no trabalho de campo, saber como identificar um material, como coletar esse material com a maior segurança possível para não danificá-lo, como que é feito o transporte até o laboratório, e a partir do momento que esse material chegou no laboratório, como que vai ser feita a preparação dele. A preparação basicamente resume em você remover, fazer a extração da matriz rochosa que envolve o osso fossilizado. Levando em consideração que esse material que você está falando é fóssil, né? Sim. Sim. Esse tipo de estágio que você faz inicialmente no MUSUSP, na verdade não é exclusividade deles, né? Quando eu estava no Museu Nacional, já fazendo mestrado, eu me lembro que vários estagiários entravam lá e já iam direto para a preparação, para aprender realmente a trabalhar com isso. Que é a forma com que você aprende a manusear e trabalhar com fóssil de uma maneira segura, né? Mas e daí? Conta mais. Então, e isso foi muito importante para mim, porque quando eu fui para o Museu Nacional, eu tinha justamente que realizar a preparação do material. O material que eu preparei na época do mestrado foi com crocodiliforme do Cretáceo, um táxi conhecido como Pepesuchus deisei, e a ideia era que eu fizesse a redescrição desse material, que é uma espécie mais bem preservado do que o holótipo já conhecido, e que ele tinha um nível de preservação. Além de estar mais bem preservado, ele estava com menos distorção, que ocorre durante o processo de fossilização. Né? O Pepesuchus ele é um jacaré, né, do período Cretáceo, que ele foi encontrado lá num afloramento que a gente chama informalmente de tartaruguito, porque tem tartaruga pra caramba, lá você encontra um monte de coisa, mas também encontra restos de crocodilos, né, de jacarés, crocodilos fósseis, e até dente de dinossauro. Até dente de dinossauro, exatamente. E o Pepesuchus foi descrito em 2011 pelo Diógenes Campos e colaboradores, né, a galera do Museu Nacional e do DNPM, que fez esse trabalho, um trabalho maravilhoso, lindíssimo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem, tá? Inclusive ainda tem mais trabalho sobre o Pepesuchus, que também vou deixar o link aqui, tá bom? Sim. O trabalho da descrição do Pepesuchus, ele é de acesso aberto, vocês podem acessar gratuitamente. O outro não, mas daí qualquer coisa manda e-mail para mim que eu mando para vocês. Sim, então aí voltando à situação, então assim, na verdade assim, quando eu quis ir trabalhar fazer meu mestrado, seguir na pós-graduação, meu sonho sempre foi trabalhar com dinossauros. Eu já entrei na paleontologia me focando nisso. Só que a gente se depara numa realidade comum também a todos os laboratórios, que nem sempre você tem material disponível para você trabalhar com esses bichos. Né? E muitas vezes você tem uma série de outros materiais muito interessantes também, muito bem preservados, e que às vezes as pessoas não recebem tanta atenção assim por parte das pessoas, que foi o caso do material do meu mestrado. Então na época eu idealizei um projeto com dinossauros também,
conversei com o meu orientador na época, o Sérgio, e a gente estava pensando num projeto, realizando um projeto a respeito de um possível trabalho com dinossauros também, com vértebras cervicais. Isso durante o mestrado? Antes do início do mestrado. Tá, mas... Aquela etapa inicial para você seguir o mestrado, que é você desenvolver um projeto. Que é depois que você termina a graduação. Mas você não... Isso você já estava fazendo a sua transição do MUSUSP, né, do Museu de Zoologia da USP, para o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Exato. Tá. E aí na época a gente estava idealizando um projeto assim. Um belo dia o Sérgio, que foi meu orientador na época do mestrado, chegou para mim para conversar e falou assim, olha, você pode dar continuidade num possível estudo com dinossauros, mas ele me ofereceu uma segunda proposta, que era você trabalhar com crocodiliformes desse mesmo sítio fossilífero que você apresentou agora para o público, que é o Tartaruguito. Tá. Porque ele já viu uma série de materiais muito bem preservados e que no momento eles não estavam em estudo. E eu me interessei. Falei assim, olha, por que não, de fato, a gente nos permitir uma nova possibilidade, aprender um pouco mais a respeito de um novo grupo de estudo, e às vezes você pode acabar até gostando, e foi o que aconteceu. Então, não me arrependi de ter mudado de grupo. E a primeira etapa inicial foi justamente você realizar a preparação desse material. Esse material já tinha sido coletado, não participei dos trabalhos de coleta, e ele estava exposto, né, no laboratório de preparação lá do Museu Nacional. Então, durante os primeiros, até últimos meses do meu mestrado, foi realizando a preparação desse material. Não sozinho também, contei com a ajuda de outros profissionais, como por exemplo a Bárbara da Silva Maciel, que é técnica do Museu Nacional, Babi. que é a Babi. Babicha! E ela me ajudou na preparação desse material. Na verdade, ela iniciou preparando o material e depois eu assumi junto com ela. Tá. E então os primeiros meses foram isso, foi você tentar entender como que era a morfologia do osso uma vez que ele está aparecendo diante da matriz rochosa, em meio a procedimentos. E a partir do momento que o material ele já está exposto, que ele já está para estudo, você começa a realizar a comparação com outros materiais de crocodiliformes também, para você tentar entender como que é o padrão morfológico daquelas estruturas e o que varia nesse bicho em relação aos demais. Sabe? Então, a minha proposta de mestrado foi você justamente fazer a redescrição dessa espécie que já era conhecida, com base tanto no holótipo, como num parátipo que estava exposto também no CPRM, né, do Rio de Janeiro, e que não estava tão bem preservado assim. O holótipo, ele vai ser o espécime, tá? Pode ser o fóssil, pode ser vivo, pode ser uma figura, ele vai ser o espécime, aquilo que vai representar uma espécie, né? Porque quando a gente descreve uma espécie nova, então você tem algum material que precisa ser referenciado para que dizer, olha, a espécie ela é baseada nas características desse material, e aí é o que a gente chama de holótipo. No caso do parátipo, seriam os outros espécimes que compõem, tá? Esse conjunto, a espécie junto com o holótipo. Tá? Então o que o Nathan está querendo dizer é que você tinha um outro material de bebesucos que tinha aparecido, era diferente do material original, e aí ele estava redescrevendo a espécie, não é isso? Baseado nesse material. Sim. Beleza, aí tu finalizou o mestrado. Quando você finalizou o mestrado? O mestrado foi em 2016. 2016, tá. E aí partimos para o doutorado. E o doutorado, como é uma pesquisa que ela tende a ser mais longa, conversando com o Rafael, até foi uma ideia também, dentre essas nossas conversas, que era, por que não dar continuidade de fato naquele sonho de criança de trabalhar com uma coisa que você sempre sonhou em fazer? E tem um grupo de estudos, né, de dinossauros em particular, assim, que sempre me chamou muita atenção. Não só minha, muitas pessoas amam esse grupo, de passagem como um grupo bastante conhecido por parte do público, que são os dromeossaurídeos. Né? Para quem não conhece ou não se lembra, por exemplo, temos o Velociraptor de filmes de franquias como Jurassic Park, O Mundo Perdido, entre outras. Né? A Blue do Jurassic World. É simples, muito mais simples. Tu queria trabalhar com um dromeossauro. Eu me lembro que da primeira vez que eu encontrei com o Sérgio, que é o orientador dele, também foi meu orientador no mestrado. Ele falou assim, qual o material que você queria trabalhar? Que dinossauro que você gosta? Eu falei, dromeossauro. Mas a gente não tem no Brasil. Eu falei, não temos, e aí? E ficou nisso? Né? Eu já sabia, na verdade, por exemplo, também que aqui no Brasil a gente não tem tantos materiais assim à disposição desses bichos para que a gente pudesse estar estudando. Só que no doutorado, como o auxílio financeiro ele é um pouquinho maior, às vezes você tem uma certa ajuda de custo, você tem mais tempo para se programar também, se planejar e conseguir fazer viagens para o exterior mesmo, para conseguir esses materiais, eu pensei, por que não, né? Por que não seguir em frente? Então, basicamente, assim, minha pesquisa de doutorado atualmente, ela se resume em você tentar entender como que dá a variação morfológica dentro das espécies associadas a esse grupo. Bom, como método principal para a realização do meu estudo, eu estou propondo utilizar a morfometria geométrica, que basicamente se resume a você tentar entender através de um viés matemático e estatístico como que se dá a variação morfológica desses táxons. Então você detectar se existe uma variação, quanto de variação existe, e você vai um pouquinho mais além. Você tem que entender as causas que levaram a essa variação do grupo. Isso é legal. Então
Peraí, então vamos lá. A morfometria geométrica é uma ferramenta que você utiliza com vários pontos, né, botando pontos naquele seu determinado objeto que você quer testar como que a forma varia dentro desses objetos que você está avaliando, certo? Sim. Para isso, então, você vai excluir a orientação, a posição e o tamanho. Sim. E aí você só vai ter a forma mesmo, que a gente chama de forma na morfometria geométrica, né? A matemática, a forma matemática. E a partir de vários testes estatísticos, a gente pode ver como essa forma varia dentro daquele hall de objetos que a gente está avaliando, né? Então, você quer fazer isso para os dromeossauros. Os dromeossauros. E aí, justamente, que no decorrer da pesquisa você se depara com uma série de surpresas, algumas negativas e algumas bastante positivas. Mas deixa eu falar rapidão, porque de fato, o que o Nathan tem feito, que ele fez bastante, é viagem às coleções paleontológicas, tá? Bom, eu também fiz isso durante o meu doutorado, inclusive tem um vídeo bem engraçado que eu publiquei sobre umas peripécias na Mongólia. O link está aqui embaixo para vocês darem uma olhada depois. E, bom, você tem que olhar bastante material em coleções e aí você se depara com coisas surpresas, né? Sim. Qual foi a surpresa que você achou? Sim, aliás, teve como eu disse, assim, houve mais do que uma. Então, por exemplo, a primeira coleção que eu pude ver os materiais foi lá na Argentina. E eu estava contando que eu ia ver um espécime. Então você faz todo um planejamento financeiro e em tempo também, né? Porque você tem uma limitação de dias para você ficar nessa coleção desses materiais. Financeiro principalmente. Principalmente porque é caro, né? Você tem que se programar em relação a esse tipo de coisa. Hotel, passagem, comida, tudo para você olhar esse material. Sim, então você já tenta mais, você já procura antes nos artigos científicos para saber o que tem de material desses bichos. Para que você não chegue lá e dê um tiro no escuro, você possa chegar lá e você possa, de fato, dentro do tempo que você estabeleceu, conseguir analisar todos os materiais. Então, na minha primeira coleção, lá na Argentina, eu fui para ver um bicho, tinham dois espécimes. Então, todo o tempo que eu havia programado para ficar aqueles dias naquela localidade, eu já tive que remanejar tudo. Tive que fazer o trabalho praticamente dobrar. Para o estudo em si é bom, porque mais um espécime que você está analisando, mas para o seu psicológico e para a sua saúde mental, ela não é tão boa assim, né? Porque você tem que correr contra o tempo e, enfim, se virar nos 30 para dar conta do recado. Mas essa foi a minha primeira surpresa. Aí teve uma mais interessante ainda, que eu fui ver um material lá na Argentina também, acho que é Plaza Inco que chama, não sei como se pronuncia, desculpa. Desculpa os amigos argentinos, né, se eu falei o nome errado, mas enfim. Sim, por supuesto. Por supuesto, assim, enfim. E aí, chegando na Argentina, analisando um dos materiais que associados ao táxon é Unenlagica marruensis, no próprio artigo já tinha percebido isso na verdade, que o material de descrição original da espécie ocorreu lá em 97, por Novas e Puerta, e ela é uma descrição que ela é relativamente simples. Você pode um pouco mais se aprofundar um pouco mais a respeito da morfologia desses animais. Foi um artigo, inclusive, super importante que saiu na época, em 97. Da Nature, né? Falando sobre a evolução das aves. Eu vou deixar um link aqui também, tá? O acesso não está aberto, mas eu acho que vocês encontram o artigo disponível na internet. Não sei, mas em qual forma está aqui embaixo. E aí? Bom, então chegando na coleção e se deparando com um material que ele estava com um nível de preservação muito acentuado, eu percebi que eu poderia ir um pouco mais além e tentar fazer uma descrição mais detalhada dessa espécie, com base nas características, com as possíveis características também que ninguém nunca havia percebido, nunca havia descrito anteriormente. Sim, porque o material ele tá muito bem preservado de fato e o artigo é curtinho, né? Sei lá, tem 4 páginas. Com referências. Com referências e com figuras, então assim, você não tem quase nada, nenhum conhecimento, e quem tem o conhecimento desse material é quem vai lá ver, né? Basicamente é feito um relato do que tem. Sim, as estruturas, os ossos presentes nesse animal. Mas por que o Unenlagica é importante? Ele é importante porque ele é dando spoiler já, né, para o trabalho que vai sair que a gente está realizando aqui, porque ele é um taxo ainda que ele apresenta uma série de características morfológicas também presentes e similares às das aves. Então, pode ser um taxo que vai ajudar a elucidar um pouco melhor a respeito de como se deu a evolução desse grupo. Inclusive a evolução do voo, né? Inclusive a evolução do voo, por exemplo. A gente pode falar já o porquê? Não. Não, tá, ok. Enfim, espere então os próximos capítulos. Então, o que foi feito na época foi entrar em contato com a equipe de pesquisa local, lá com os colegas argentinos, perguntar se havia alguma possibilidade de fazer a redescrição desse taxon e a partir disso a gente estabeleceu uma parceria entre a gente, né, para a realização desse estudo. Que foi o que foi feito e aí agora essa semana a gente está fazendo a descrição desse material, né? Bom, fala para mim um pouquinho só desse problema que a gente tem das relações de parentesco entre Unenlagica
os dromeossauros e as aves? Tudo bem, quando a gente, pegando propostas filogenéticas assim, mais tradicionais, Proposta filogenética, proposta é relação de parentesco entre os grupos, tá? É como se assim, fosse a árvore genealógica do grupo. sim, De... nós encontramos essa proposta tradicional que os representantes de Dromaeosauridae aqui da América do Sul, que são os onelagíneos, geralmente aparecem como uma subfamília de Dromaeosauridae. Só que teve um outro estudo, uma outra ideia que surgiu lá desde 2011, que talvez ele não seja uma subfamília de Dromaeosauridae, mas que seja de fato um grupo mais associado a representantes basais das aves. Então, ainda é uma discussão científica, né, na literatura a respeito de fato como que esses representantes são posicionados filogeneticamente na árvore da vida. Sim. Mas então, peraí, mas ele não seria um Nelagine ou um Nelagide, no caso ele não seria uma árvore basal, ele seria externo às árvores, né? Ainda não seria uma árvore. Não, ainda não seria uma árvore. Seria uma característica intermediária. Sim. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você tem então o Dromaeosaurídeo e o Nelagine dentro de Dromaeosaurídeo. E aí com o braço externo saindo para cá, certo? Do outro lado, você vai ter a ramificação dos bichos que vão dar origem às aves em si, né? Sim. A proposta, então, essa outra proposta de 2011, que é a Nolin e Novas, eles propõem então que você tem um Nelagine, que não seria mais uma subfamília, seria uma família, então seria um Nelagide, tá? Como grupo externo desse dromeossauro, sendo intermediário entre o dromeossauro e as aves, não é isso? Isso mesmo. Tá. E o que você acha que vai ser esse trabalho? Bom, primeiro eu não posso dizer nada ainda porque a gente também não sabe. A gente está de fato tentando entender melhor as características para posicionar elas na nossa matriz, para ver como vai se comportar. Se vai ter um resultado mais próximo à proposta de Agnolin e Novas de 2011, ou se vai seguir a linha de pesquisa mais tradicionais, né, das propostas mais comuns que vocês encontram por aí. Que encontram o Nelagine dentro de dromeossauro, né? Isso. Cara, isso vai ser maneiríssimo, mas ainda tem muita coisa pra gente fazer. Muito, estamos só começando. Mas eu acho que encaminhou bem, né? Legal, Natan, obrigado, cara. Eu que agradeço a participação e o convite. Quer falar mais alguma coisa aí pra galera? Não. O link aqui embaixo do Instagram do Natan. Você tem Twitter? Não, Twitter ainda não. Ainda não, mas vai ter. E aí depois a gente posta, né? Eu atualizo o vídeo com o Twitter do Natan. Mas aqui segue aqui o Natan também nas redes sociais. E a gente vai se falando então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí assinem as notificações, dá um joinha no vídeo. E um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau!